agora que nós sabemos o conceito de grid, não vai ser tão difícil fazer essa parte, tá? Vamos só tentar observar qual que vai ser o template do meu grid aqui. É como se eu tivesse aqui 3 linhas, né? Uma linha, 2 linhas e a terceira linha, todas do mesmo tamanho. E 3 colunas, né? Uma coluna, 2 colunas e 3 colunas, todas do mesmo tamanho. Ou ainda você pode pensar, né, que eu tenho 2 colunas, uma ocupando 2/3 aqui e outra ocupando 1/3. Mas eu prefiro ainda dividir em 3 colunas porque isso vai me facilitar depois fazer a responsividade, tá ok? Bom, então vamos trabalhar nesta parte. E para isso eu vou fazer o seguinte. Lá dentro da minha seção de áreas, tá? Eu vou colocar uma div. Essa div, vou colocar um ID chamado de áreas. E essa div aqui das minhas áreas, eu vou criar um template para ela de grid, tá? Então, vou vir aqui, hashtag áreas. O seu display vai ser do tipo grid. O seu grid template columns vão ser 3 colunas, tá? Vou distribuir igualmente, então posso fazer 3 de 1 free space aqui, de 1 FR. E o grid template rows, certo? Eu também vou fazer 3 linhas, tá? Só que aqui eu já vou dar um tamanho para elas. Eu quero que cada linha tenha 250 pixels, ok? Feito isso, tá? Eu vou colocar também um padzinho interno depois para os itens aqui dentro, para não ficar coladinho na margem. Eu vou colocar um pad de 15px. Se a gente voltar aqui e atualizar, só vai dar a diferença da altura, né, que o meu grid vai ocupar, porque eu tenho aqui as minhas 3 linhas, mas não tem nenhum conteúdo aqui dentro. Então vamos começar a colocar o conteúdo ali dentro. Então, cada filho, né, que eu vou posicionar ali dentro do grid, vou colocar uma div. E aí, só para falar para vocês como é que eu fiz, né? Eu coloquei uma imagem de fundo e aqui coloquei um H2 que eu vou jogar lá para baixo depois, tá? Então, cada div que está dentro desses áreas, eu vou ter que colocar um identificador para ela, tá? Para colocar uma imagem de fundo nessa div, então vai ficar áreas IA. Vou repetir o nome daqui e colocar um nome mais específico. E vai ter um H2 aqui, tá? Inteligência artificial, certo? Vou repetir esse div para outras áreas aqui. Eu já nem lembro mais que áreas que eu tinha colocado. Engenharia de software, banco de dados, sistemas embarcados. Então vamos lá. ES, vou chamar aqui de engenharia de software. Vai ser BD. Então H2 aqui de banco de dados. Tá? E coloquei aqui SE de sistemas embarcados, ok? Feito isso, atualizando o nosso grid, tá? Ele simplesmente foi colocando um ao lado do outro, né? Mas primeiro, para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou posicionar, vou colocar as imagens de fundo dentro desses gridzinhos aí, ok? Bom, vamos vir aqui no Style. Eu vou pegar a minha primeira área, né, que é o áreas. Opa, áreas IA. E vou colocar um background image nele, uma URL, e aí, /assets, imagens. E aqui eu tenho a inteligência artificial.jpg. Se eu atualizar, né, aí a gente tem aquele esquema de qual que vai ser o tamanho que eu vou colocar no fundo, como que ele vai ficar centralizado, se ele vai ficar centralizado, se ele vai começar da imagem aqui no topo, né? E aí eu vou utilizar um padrão que eu utilizei na aula passada, né, que é colocar o background size automático na horizontal e vai ocupar 100% no eixo vertical, e o background position, normalmente a parte principal da imagem está no centro, então vai ficar center e center, lembrando que só um center já basta, e aí eu fico com a parte principal da imagem aqui no centro, ela ocupando, né, a altura da imagem, ocupando também, correspondendo, né, a altura aqui do meu div, ok?
Só que perceba que isso daqui eu vou ter que repetir, né, ou teria que repetir para todas as minhas outras divs, né? É um comportamento padrão. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, toda áreas, todo meu div, né, filho direto de áreas, que é onde eu vou colocar a imagem de fundo, ele vai ter o background size alto e o background position center center, tá? E aí eu só vou trocando as imagens aqui para cada div específico. Bem, se a gente atualizar, né, perceba que manteve a mesma coisa. Né? Perceba também que o meu site já está crashando aqui em cima, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. E aí eu vou colocar para os outros aqui, então, hashtag áreas, engenharia de software, o background image, URL, copiar aqui o URL, só tirar o final, na verdade podia ter copiado tudo, né? Engenharia de software, eu tenho aqui a parte do BD, eu tenho sistemas embarcados, né? Então, sistemas embarcados, sistemas embarcados, vamos atualizar aqui. Então, a gente tem esta configuração, só que agora, eu vou mexer nesses H2 que nós temos aqui, tá? Tenho diversas formas de conseguir acessar essa. Na verdade, eu tinha que ter colocado H3, né? H2 eu estou usando aqui. Então, deixa eu só fazer uma pequenina correção aqui, pessoal. Vou colocar aqui H3. Tá? E aí eu posso pegar, tipo, todo H3 que estiver dentro da section, todo H3 que estiver dentro da div áreas, tá? Eu vou utilizar esse recurso. Todo H3 que estiver dentro da div áreas, que eu fico um pouco mais específico. Então, áreas H3, né? Vou colocar um background color para ele de RGBA, então vai ficar 0.5, tá? E a cor dele, color, vai ficar white, tá? Então a gente fica dessa forma. Eu tenho que tirar também a margem dele, né? Margem, para ele ficar mais coladinho lá em cima, 0px, mas também vou colocar o famoso padding de 15px para descolar ele dos cantos. A gente tem dessa forma agora. Vou colocar aqui o font size 2 rem. Tá? Vou colocar 1.8, 1.8 rem. Acho que aqui já está um pouquinho mais legal. Mas esse H2 aqui tem que parar aqui embaixo, tá? E aí o que eu posso fazer para acontecer este efeito? É uma coisa bastante simples, tá? Ou eu posso alinhar, né, este carinha aqui, falar com que todos os meus divs dentro das minhas áreas sejam do tipo flex, e aí o H3 eu alinho ele lá para baixo, tá? Então, ó, primeira opção, eu falo o seguinte, ó, toda div direto dentro do flex, direto dentro da área, perdão, vai ter o display flex, certo? E eu tenho a propriedade do align self, certo? E eu vou colocar no flex end, certo? Atualizei, eu jogo ele aqui para baixo, certo? Esta é uma das opções, tá? Outra opção que eu tenho, em vez de alinhar o próprio H3, né, é falar, ó, toda div vai ter o display do tipo flex, e no seu align items, eu quero todo mundo que você jogue lá para baixo, que o padrão é o eixo vertical, né? Então align items vai pegar o eixo horizontal, e eu vou jogar todo mundo lá para baixo, tá? E aí eu tenho também este efeito, só que perceba que com esse efeito, né, ele deixa eu voltar aqui só para vocês comparar, ó. Pega o tamanho que está o banco de dados aqui, tá vendo? Tá escapando, tá faltando uma margenzinha aqui, deixa eu só ampliar um pouco mais minha tela. Perceba que está faltando conteúdo, né? Porque ele tirou o display de bloco do meu H2. Se eu faço isso, tá, com o align self, tá, também continua a mesma coisa. Eu vou atualizar, continua a mesma coisa. Então tem essas opções. Tomar cuidado que a hora que a gente utilizou o flex, né, ó, ele tirou o display de bloco dos meus elementos, dos meus flex items, tá? Então eu também tenho que chegar lá no H3 e falar, width, você tem
100% de width, para ele completar o width aqui bonitinho, tá ok? Deixa eu só tirar esse carinha aqui. Agora fica um pouquinho mais bonitinho, só que agora a gente vai posicionar esses elementos no grid. Como eu já utilizei o Grid Areas, eu vou fazer aquele posicionamento mais manual, tá? Então, vou falar, ó, inteligência artificial vai começar no 1 e vai até o 2, tá? Vai até o 3, isso significa que termina no 2. Então, vou chegar aqui no Areas IA, vou falar o seu Grid, Grid Row. Vou usar o Grid Row, né? Não vou usar o Start Change, não. Vai começar no 1, termina no... vai até o 2, né? Portanto, termina no 3. E também o seu column, a mesma coisa, 1, 3. Certo? Então, 1 e 2, 1 e 2, tá? Tanto na linha quanto na coluna. Aqui ele já manteve o padrão, né? Mas mesmo assim, só para a gente deixar bem explícito para não ser obra do acaso, a minha engenharia de software, ela começa na primeira linha e vai só até a primeira linha e vai pegar a última coluna, ou seja, terceira coluna até a quarta coluna. Então, se eu atualizar, ela não vai mudar de lugar. O meu banco de dados, tá? A única coisa que eu tenho que alterar é que ele vai começar na segunda linha, certo? Manteve aqui. E os sistemas embarcados, agora sim, ele vai começar na terceira linha. Terceira linha. E vai começar da primeira coluna e vai até a terceira coluna. Então, coluna 1/4. E assim a gente espalha o bichinho aqui na tela. Só ver se eu alinhei. Tá com Text Align Center também, né? Então, dos itens aqui, deixa eu só pegar o meu H3 e o Text Align Center. Tá? Agora eles ficam centralizados aqui para mim. Tudo bem? Então, nós temos aqui aquele nosso grid aqui inicial, bem parecido, por sinal, ok? Bom, agora eu tenho a parte aqui dos MBAs, tá? Nesses MBAs, falei para vocês que eu vou fazer de duas formas, mas a forma alternativa eu vou deixar no final, tá? Essa forma que eu fiz aqui, eu fiz com grid, certo? Então, estou posicionando cada cardzinho desse com grid, e cada card também é composto por um grid. Ó, tem um grid aqui com uma coluna e 3 linhas, certo? Então, tem um grid para posicionar esses elementos, uma linha e a priori 4 colunas, tá? Mas tirando este fato aqui de eu usar para posicionar o grid, eu também estou usando o grid para criar esses cardzinhos aqui. Então, vamos pensar aqui uma maneira que eu tenho de fazer isto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer eu não posso aplicar um grid inteiro nessa seção, né? Porque senão até o meu parágrafo vai entrar dentro do grid. Eu preciso ter uma outra divisão aqui que eu vou aplicar o grid nessa divisão, certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer eu vou entrar dentro da seção do MBAs, vou criar uma div, tá? Cuja ID vai ser MBAs, e aí lá no meu CSS eu vou pegar essa div MBAs, vou falar o seu display vai ser do tipo grid, ok? E o seu template, tá? O seu template, a priori, ele vai ter 4 colunas, tá? Então, grid, template columns, repeat, 4, 1, FR, tá ok? E qual que é o seu template de linhas, certo? A priori, isso daqui eu vou comentar depois que essa forma tradicional, mas isso pode causar uma certa dificuldade para a gente, tá? Mas a priori o seu grid template rows vai ser de uma linha com 300 pixels, tá? Eu também tenho um gapzinho entre esses grids aqui, tá? A galera não tá colada aqui, então já vou colocar um grid. Eu sempre coloco grid gap, que é o que eu usava no passado, tá, gente? Então, às vezes eu tendo a falar grid gap, escrever grid gap, mas vamos colocar aqui o gap de 10 px, certo? Atualizando minha página, criou o espacinho do grid, mas eu não tenho os grids ainda. E aí vamos fazer os cardzinhos, tá? Então, cada card ali dentro vai ser uma div também, tá? Então, eu vou criar aqui uma div. Como todas elas terão um comportamento bastante parecido, eu vou criar uma classe para cada cardzinho, que vai ser chamada MBAs card. Então, eu tenho, tecnicamente aqui, 4 MBAs card, certo? Dentro de cada card,
tá? Vamos olhar aqui na referência. Eu tenho uma imagem, eu tenho uma descrição e eu tenho um preço, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, essa imagem aqui eu vou deixar como uma imagem de fundo, tá? De algo que vai ser posicionado aqui, porque eu acho que fica mais fácil para trabalhar com idf e reidf, tá? Senão a imagem fica muito curtinha ou fica muito estreita. Eu coloco de fundo e faço ela ocupar pelo menos o idf, como eu fiz nas outras imagens aqui, tá? Então eu vou ter dentro de cada div uma div, tá? Cuja classe, tá? Vai ser do tipo mbase card img, certo? Isso daqui, essa div eu vou usar para colocar uma imagem de fundo. Eu vou ter uma outra div, tá? Que vai ser mba card desk, que é onde eu vou colocar a descrição, tá? E uma outra div, tá? É que eu vou colocar o preço, price. Tudo bem? E aí, ó, o que eu vou fazer com essas divs? Ó, primeiro, eu vou pegar, vou replicar todas essas divs aqui, certo? Vou lá no meu CSS e vou fazer o seguinte, ó, todo MBA card, tá? Ele vai ter um display do tipo grid, ó, display do tipo grid, tá? Esse grid que eu vou fazer, ele tem uma coluna, certo? Então, meu grid template columns é de 100%, e ele vai ter 3 linhas, tá? Então, meu grid template rows, tá? Ele vai ter uma primeira linha, tá? Que vai ter 50%, que é a área maior, a descrição vai ocupar 25%, tá? E depois 25%. 25% de quem, tá? 25% do meu MBA card, tá? Mas lembra que esse MBA card, na hora que eu coloco ele dentro do grid, ele vai dar um stretch tanto na horizontal quanto na vertical. Portanto, né, quem que está delimitando, quem que está definindo o tamanho, tá? O meu template de row, o meu row ali, o tamanho da minha linha no grid, tá? Lembrando que essa vai ser uma forma que a gente pode fazer, a gente já pode colocar esse tamanho aqui no card direto, mas depois eu vou explicar as diferenças entre um e outro, tudo bem? Então esse é o meu template, primeira linha maior, ó, então primeira linha maior ocupando 50%, 25% e 25%, certo? Com isso, ó, eu vou colocar as informações ali dentro do grid. Então, descrição ciência de dados, tá? Vou colocar aqui R$1.000. R$1.000. A outra é desenvolvimento ágil, 800. A outra, eu até esqueci os nomes das coisas que eu coloquei aqui, hein, gente. DevOps. Nem estou replicando o preço exato. Eu lembro que o último era perseverança. Tem que ter muita perseverança, né, gente? R$200. Vou atualizar aqui minha página. Nossa, eu puta susto que eu levei. Certo? Eu tenho aqui ciência de dados, bonitinho, desenvolvimento ágil escrito, DevOps escrito, tá? Perseverança escrito. Não tenho nada no fundo da minha div, mas o tamanho aqui ele está sendo ocupado. Aí lembrando que aqui dentro dessa div que eu criei, eu vou colocar um padzinho para ela, para as coisas não ficarem coladas também, tá? Então, vou colocar aqui no meu mbase. Vou colocar um pad de 15 px, tá? Só para dar uma descoladinha aqui da minha margem. Ok, pessoal? Bom, vou colocar as imagens de fundo, mas para colocar a imagem de fundo, né, eu teria que, de alguma forma, ter uma referência para essa div de cada um desses carinhas aqui, tá? Então, eu vou colocar, ou posso pegar por primeiro filho, segundo filho, etc. Ou eu vou colocar aqui, tá? Um mbase card image. Um ID para ele, que vai ser o DS, tá? Vou fazer a mesma coisa para os demais. Esse cara aqui é do DA, desenvolvimento ágil. Depois esse cara aqui é do DevOps, e esse carinha aqui vai ser do PS. Ok? E aí, eu vou colocar aqui quais são as imagens de cada um desses carinhas
que a gente tem. Então, hashtag, deixa eu copiar um aqui que eu já tenho por padrão. Tá? Copiando pelo Data Science, é isso? Data Science, então, background, image, URL, assets, imagens, MBA Data Science, né? Então vamos... pessoal, agora que eu percebi aqui, tá? Esse meu MBA Scard, tá? Ele é um ponto, tá? Então, é uma classe, né? Na verdade, por isso tá estranhando, tá ficando grudadinho, mas enfim, fiz besteira ali, tá? Agora já tá saindo, mas aquele mesmo esquema de antes, né? Tá saindo, ó, ponta da imagem lá. E eu vou fazer o seguinte, como todos esses caras que tem a mesma classe, né, que é o MBA, Scard, Image, tá? Deixa eu procurar aqui, eu não tenho a classe para ele, eu vou fazer o seguinte, ó, todo meu MBA Cards Image vai ter aquele mesmo esquema lá do background, size, de alto, 100%, certo? Porque eu estou preocupado com a altura dele, vou fazer a altura ocupar 50%. Meu background, position, esse center também, tá? Atualizando ele já fica um pouquinho mais bonitito. Eu vou fazer isso para os outros itens também, então vamos lá. Eu tenho desenvolvimento ágil, né? Então, barra MBA desenvolvimento ágil, eu tenho de DevOps, barra DevOps, eu tenho de PS de perseverança, perseverança, vou atualizar, tá todo mundo aparecendo bonitinho aqui. O que eu tenho de diferença em relação a este carinha aqui é ter uma bordinha em cada um dos cards, né? Então vou fazer a bordinha para os cards. Então MBA Card, que é onde a classe, né, a div que está englobando todo mundo. Eu vou pegar esse cara, vai ter um border, vai ser de um PX solid gray. Vamos atualizar esse daqui não, né? Na verdade eu vi, né? MBA card, coloquei no card image, perdão. Esse carinha aqui. Tá? Card image, é só a imagenzinha. Vamos atualizar. Ficou a bordinha aqui cinza. Eu tenho um hover também, né? Na hora que eu passo, eu faço uma sombra. Aí essa sombra, eu vou criar uma variável lá em cima chamada de shadow cards. Na caso eu queira alterar depois. Então, vai vir aqui, vai se chamar shadow card. Eu vou fazer o 0px, 0px, 10px, só que a cor, eu vou colocar essa cor aqui, ó, igual que tá no meu link. Navy. Ok? E aí, eu vou descer lá embaixo no meu código. A hora que eu estiver em cima de um card, tá? Então, ponto mbscard, 2 pontos, over, tá? Aí eu vou trocar, ou melhor, trocar, é o vício, né? Vou colocar um box shadow, var shadow card, e vou atualizar a página, tá? E a hora que eu tô passando o mouse em cima, ele tá colocando essa bordinha, só que agora fica um pouquinho azulzinha, né? Não fica aquela borda necessariamente escura. Vai ficar essa borda, só que eu tenho coisas ainda para fazer nesta parte, por exemplo, tá? Aqui, ó, os textinhos, eles estão um pouquinho maiores, né? Estão centralizados. E aqui também na parte de baixo tem um fundinho um pouquinho mais cinza, tá? E o texto está alinhado aqui na parte de baixo à direita. Então, como que eu vou fazer estes alinhamentos aí? Vou fazer tudo com flex, tá? Então, a gente tem as classes aqui já de cada uma dessas divs. Então, meu card desk, tá? Meu card desk display.
flex, justify content center, align items center, tá? E ele fica, não é esse daqui, fica centro e centro, tá? E o meu price, então vamos pegar aqui a classe do preço, embrace price, certo? Display flex, só que eu quero jogar lá para a direita, então justify content, eu vou jogar flex end, tá? E no meu align self, quero jogar lá para baixo também, flex end, ok? Atualizei, tá? Para baixo e para baixo. Só que tá muito coladinho, né? Então padding é 15px, vamos descolar ele um pouquinho, colocar um padzinho para o elemento. Vamos aumentar o tamanho da fonte, tá? Font size 1.6 rain, tá legalzinho. Font wave, que ele tá em negrito, bold, tá? Mais negritinho. E o meu color, o var, vou pegar o mesmo do FG, não, vou pegar da cor do fundo, que eu acho que ela fica um pouquinho mais escurinha. Tá aqui a cor um pouquinho mais escurinha, certo? Tá parecido com o que eu fiz? Tá mais parecido. Aí eu tenho uma corzinha de fundo aqui, tá? Um cinzinha de fundo. Eu vou criar uma variável lá em cima, chamar de, colocar ela aqui, bg card price. Esse bg card price vai ser um cinza um pouquinho mais escuro que o white smoke. Então, para isso, eu vou utilizar o RGB 235,235,235. Se você repetir todas as cores, ele sempre vai ser cinza, tá, gente? Então, tem esse meu cinzinha aqui. E agora eu vou lá no meu card price. O background color dele vai ser o var bg card price. Vamos atualizar aqui e ele está com a corzinha de fundo que eu coloquei. Só está faltando eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui do description, né? Então no description eu vou colocar aqui o font size 1.6 rain, também igual. Não ficou muito, ele está um pouquinho menor, 1.4 rain. 1.4 rain. Perceba que, apesar de estar center, né, o que aconteceu aqui? Ó, esse meu componente ele está pegando toda essa área, certo? Então, de fato, ele está centralizado. Ó, vamos pegar aqui, ó, inspecionar. Vamos no main, vamos no section, vamos na div. Ó, vou pegar esse segundo card aqui, certo? Ó, parte de cima, MB card desk. Ó, ele está pegando a largura inteira, então, tecnicamente, se ele está pegando tudo, ele está centralizado ali, tá? Só que o texto dentro da div não está centralizado, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar o desk, o text, align vai ser center também. Tá? Agora ele fica centralizado o meu texto. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um pad, só para não correr o risco dele ficar grudado, né? Pad 10px, tá? Vou tirar essa parte só para ele ficar maior, tudo bem? E aí eu posso ir diminuindo, mas perceba o seguinte, tá? Eu tenho um desenvolvimento ágil ali, né? Que o texto dele está ocupando toda essa parte também, que a gente vai ter que tomar cuidado, né? E a partir do momento que eu começar a diminuir, ele vai tentar diminuir os grids, ele não vai conseguir quebrar esse desenvolvimento ágil, ó, então ele vai manter ele tudo bonitinho, tá? Ó, o resto aqui ele nem consegue diminuir mais, ó. Meu card ficou num tamanho, a parte de trás está diminuindo, tá? Então tá tudo quebrado agora o meu site. Então, a partir desse momento, sem falar aqui em cima também, né, que a gente já tinha visto, né? Começou a quebrar, tudo bonitinho. Então, a partir deste momento, nós vamos começar a lidar com a responsividade do nosso site, já que o conteúdo inicial, vamos dizer assim, para uma tela igual à minha, ele está funcionando, mas agora ele vai ter que funcionar para todas as telas, tá? Então isso a gente vai ver no próximo vídeo.